e que nós sabemos que Deus já falou com você. E agora nós vamos ouvir a mensagem do nosso Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus, aleluia. E louvado e agradecido seja o nome do nosso Deus, Deus Todo-Poderoso. Não é o Deus poderoso, é o Deus Todo-Poderoso. Todo o poder está contido na palma das mãos de Deus. E isso nos conforta em saber que servimos um Deus Todo-Poderoso. Digo de passagem que não seria nem necessário que eu pregasse, que o que Deus já fez até aqui foi maravilhoso. Gostaria de parabenizar a igreja, porque eu pude observar que ela é firmada na palavra. E se quisermos vencer, nós vamos ter que nos apoiar na palavra. O crente que não se apoia na palavra de Deus, ele não vence. Jesus venceu o inimigo no deserto na palavra. Não usou a força do braço, não usou a divindade que tinha. Venceu ele na palavra. E o próprio inimigo conhece toda a palavra, de frente para trás, de trás para frente. O adversário das nossas almas conhece essa palavra bem melhor que todos nós juntos. A diferença é que ele não vive nada dela. E se nós começarmos a viver essa palavra, nem que seja um versículo a cada dia, o inimigo não acha aonde ele possa nos tocar, porque ele busca as brechas também dentro da palavra. Se estiver dentro da palavra a autoridade para ele tocar, aí ele toca. Então eu gostaria de deixar aí meus parabéns por isso. Vocês continuem assim, firmando sempre na palavra. Amém? Boa noite. Paz seja convosco. É motivo de muita alegria poder estar ministrando a palavra de Deus, né? Eu agradeço ao pastor Sildimar pela confiança, né? Nós como um líder da igreja, nós temos que tomar muito cuidado com o alimento que é trago para as nossas ovelhas, né? Então eu agradeço muito a confiança e espero que a palavra dessa noite, assim como já falou muito comigo e continua falando, e eu sei que ainda vai falar muito mais, porque trata diretamente com a nossa pessoa, trata diretamente com o nosso eu, com o nosso interior. Eu espero que ela fale com você também essa noite. E que se algo que for dito, que for duvidoso, na dúvida fica com a palavra de Deus, tá? Vocês não vieram aqui para me ouvir, vocês vieram aqui para ouvir a voz de Deus. Então eu creio que o Senhor vai falar com cada um pessoalmente. É só você ficar ligado, é só você estar atento, que o Senhor vai falar ao seu coração essa noite. Amém? Eu gostaria que os irmãos abrissem a palavra de Deus no livro de 2 Coríntios. O tema da mensagem desta noite não poderia ser outro: nova criatura. Eu amo esse texto, eu amo essa pregação. É um dos poucos esboços que eu consigo pregá-lo mais de uma vez, porque todas as vezes que ele é pregado, ele vem falando novamente ao meu coração. O livro de 2 Coríntios, capítulo 5, vamos ler a partir do verso 14, para que possamos ter um breve entendimento do que o apóstolo Paulo vem a dizer a seguinte. Amém, irmãos? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja derramada sobre as nossas vidas esta noite. Amém? Passo a ler. Diz assim a palavra de Deus no livro de 2 Coríntios, capítulo 5, verso 14 adiante. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isso. Um morreu
mas para aqueles que por eles morreu e ressuscitou. Mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Diz mais, assim que nós daqui por diante, então hoje pode ser o seu adiante, talvez não foi até hoje, talvez não foi o meu adiante até hoje, mas nós, todos nós em conjunto, daqui por diante, a ninguém conhecemos mais segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fizeram novas. Glorioso Deus e eterno Pai, nesta noite eu te peço, Senhor, que eu venha diminuir por completo, para que o Senhor cresça, que a tua graça, o teu amor, o teu perdão, a tua misericórdia seja, Deus, renovado sobre as nossas vidas esta noite. Fala, Espírito Santo, aos nossos corações, traga o entendimento, para que possamos, Deus, compreender qual seja a boa, agradável e perfeita vontade tua em nossas vidas, que seja feito o teu querer e não o nosso, que as nossas vontades, ó Pai, sejam deixadas de lado, para que prevaleça, Deus, o teu querer. Te peço, Espírito Santo, capacita cada ouvinte nesta noite. Tira, Deus, toda surdez e toda cegueira espiritual. Amém. Te peço também, Deus, que todo ladrão da palavra seja repreendido na autoridade do nome de Jesus. Tira, Deus, todo cansaço, toda dor, meu Pai. Toda incapacidade, Deus, de percepção. Amém. Do teu Espírito. Que o Senhor possa nos abençoar essa noite. Também te peço, guarda as nossas vidas, as nossas casas, as nossas finanças, os nossos bens, e livra os nossos familiares de toda e qualquer retaliação do inimigo. Assim nós te louvamos, te agradecemos nessa noite, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. E graças a Deus. Deus é bom, Deus é maravilhoso. Irmãos, em um breve pensamento a respeito da palavra, chega à conclusão que pessoas que não vivem a palavra de Deus e não se baseiam nela, a cada instante estão sendo pegas de surpresas. Pessoas que se baseiam na palavra entendam cada movimento, seja ele da natureza, seja ele do tempo, seja ele em torno da humanidade, seja guerra, seja conflito, não importa. A pessoa ligada na palavra, ela está ciente, ela sabe. Isso aí são os rumores, isso aí é bíblico, isso aí está escrito. Isso aí significa que o meu noivo está voltando. Amém. Então Jesus, antes da partida dele, ele deixou algumas ideias. Deixou coisas também ocultas. Mas o Senhor, aos poucos, ele vai revelando esse oculto aos nossos corações. E eu observo que muitas pessoas que não se ligam na palavra de Deus estão sendo pegas de surpresa. Todo evento que acontece, seja climático ou não importa, as pessoas estão se assustando. E eu vejo pessoas denominadas crentes se assustando também com esses fenômenos. Nós não temos que nos assustar com isso, porque nós nos baseamos nas palavras. Assim como foi dito aqui, nós sabemos que nossa vida está debaixo da autoridade de Deus, está guardada pelo Espírito Santo de Deus. Essa noite eu gostaria de trazer você à infância. Gostaria que no nosso breve pensamento nós pudéssemos retornar um pouco à nossa idade. Eu vejo que desde novo, quando a criança nasce, ela tende a puxar para o lado mau. O ser humano, quando nasce, ele nasce com uma semente maligna, por causa do pecado de Eva e Adão. Então nós nascemos maus. E pior ainda, não filhos de Deus, ainda criaturas
Criação sim, filhos não. A Bíblia fala em Romanos que destituído estávamos, afastados, longe da glória de Deus. E o sangue de Jesus derramado na cruz trouxe de volta essa comunhão. O véu se rasgou. Não existe mais barreira entre a minha pessoa e a pessoa de Deus. Não existe mais barreira. O acesso agora é livre. Então nós nascemos maus. Temos a tendência de puxar para o lado mal. As coisas ruins ou as coisas iníquas nos atraem mais que as benéficas. Então, se observarmos o mundo em nossa volta, veremos que isso realmente é um fato. Lamentável, mas verdadeiramente um fato. Se julgarmos pouco da nossa vida, a vida anterior a essa, veremos que não fizemos boas coisas, que não tivemos boas obras. Muitos de nós chegamos a Cristo arrastados, dilacerados, destruídos, viciados, sendo procurados, devendo. Sinal que coisa boa a gente não fez. E eu entendo que Paulo, quando chega nesse texto, a qual aqui tem o título do amor de Cristo, Paulo vem tentando fazer com que as pessoas compreendam, primeiro, a grandeza de Deus, que o amor dele é tão grande que nos constrange. Se pararmos para pensar na imensidade, na grandeza do amor de Deus, nós somos envergonhados. Talvez alguns de vocês já tiveram vergonha de olhar para o céu, porque entendemos que olhar para o alto simboliza estar olhando para Deus. E tamanha é a vergonha que você abaixa a cabeça. E Paulo nos lembra isso, que o amor de Deus realmente nos constrange. É imensurável, é inigualável o amor de Deus. Em lugar algum iremos encontrar tamanho amor. Fato, o Filho foi entregue para que fosse morto. Paulo tenta lembrar isso para uma igreja já abençoada, lembrando que a igreja de Coríntios já era uma igreja abençoada. Então Paulo não vem com esse sermão para gentil. Paulo não vem com esse sermão para leigo. Paulo, nessa carta, não vem com um sermão para quem ainda não aceitou a Cristo. É um texto de correção. E por que trabalha com a minha pessoa cada vez que ele é pregado? Porque no versículo 17, o versículo principal, ao qual eu gostaria de dar ênfase, diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é. E ele completa dizendo que as coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Foi dito aqui nessa noite sobre confiar no Senhor. E qual é a sua real dificuldade de confiar no Senhor, a ponto de que você ainda não abandonou as coisas passadas e ainda guarda cada uma delas, pensando que futuramente elas podem te servir, podem ser suas aliadas? Coisas que não nos pertencem mais, coisas que, há muito tempo eu e você deveríamos ter deixado para trás. Ei, o texto nos lembra: eis que tudo se fez novo e que as coisas antigas já passaram. Nós, seres humanos, temos a dificuldade de abrir mão, de largar.
de deixar de lado. Mas para sermos verdadeiramente, para eu ser verdadeiramente, para o meu sermão ter uma eficácia, para eu ser verdadeiramente uma nova criatura, eu vou ter que abrir mão de algumas coisas que eu ainda arrasto na minha caminhada com Cristo, porque me falta a verdadeira confiança no Senhor. Foi dito aqui que Ele iria suprir o pão de cada dia. Por isso que eu disse, talvez não precisaria da pregação, porque o que disse aqui no começo, eu já fiquei maravilhado. Eu creio que eu já recebi o que Deus tinha para mim. Por isso nós temos que estar ligados quando alguém está falando da palavra de Deus. Não importa se tem 1 ou se tem 10, meu irmão, a salvação é individual, a cura é individual, o milagre é individual, não depende se tem 100 pessoas. Deus não vai operar na sua vida se tiver 200. É individual. Todas essas bênçãos, essas nossas procuras, a salvação em si é individual. Então não depende se tem 10, se tem 20, não importa. Depende se você está presente, está atento, está se portando como um verdadeiro adorador, que o adora em espírito e em verdade. Te falta confiança plena, verdadeira em Deus. Então você não abre mão de certas coisas. Por exemplo, a artimanha, por exemplo, a maldade, por exemplo, a mentira, te serve como arma lá na frente. Você tem medo de faltar o pão de cada dia, porque hoje foi a conta. Ô Senhor, hoje foi a conta, e amanhã? Foi dito aqui, foi tremendo. O Espírito Santo agiu tremendamente aqui. Meu irmão, quando te faltar confiança, você vai agir com a força do seu braço. E enquanto você usar a força do seu braço, o Senhor não opera. O Senhor não trabalha. Deus não disputa lugar com ninguém. Deus não briga com ninguém. Eu que vou fazer. Não, o Senhor vem, eu que vou fazer. Não. O Senhor quer que você confie nele plenamente. Totalmente entrega a sua vida, meu irmão, por completo. E pare de temer o dia de amanhã, porque quem te garante o dia de amanhã? Aonde você me fala que você garante o dia de amanhã? Me dê uma prova que vai existir o amanhã. O amanhã, ele é ilusório. O amanhã, ele não é real, porque ele ainda não existe. O amanhã ainda não faz parte das nossas vidas. Se Deus tiver misericórdia de cada um aqui e nos permitir um novo dia, aí sim, faz parte da vontade de Deus. Talvez esse seja o nosso último culto. Para pensar quanto tempo nós perdemos nos distanciando das coisas de Deus, preocupados, ansiosos com o que não existe ainda, e esquece de cuidar do que verdadeiramente existe. A nossa vida existe. A minha esposa, o meu casamento existe, os meus filhos existem, os meus amigos, companheiros,